I will survive. Hey, yeah. TV Globo, Minas. Assista agora Jornal da Globo. Jornal da Globo. Oferecimento Banco Rural. Com você para bons negócios. Jornal da Globo. Hoje com Chico Pinheiro. Boa noite. A greve dos bancos já completou 13 dias e os funcionários dos bancos oficiais hoje receberam o aviso. Terão um ponto cortado caso não aceitem a proposta do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. 8,5% de aumento salarial, que vem a ser a mesma proposta dos banqueiros privados para seus empregados. A decisão do governo, que tem muitos ministros que vieram do movimento sindical e que comandaram um sem número de greves em bancos no passado, é difícil de ser digerida pelos companheiros sindicalistas. O que terá mudado? Vista de Brasília, a realidade é clara. Governo é governo. Sindicato é sindicato. O Jornal da Globo também vai mostrar. No meio do apagão, por que um blackout tomou conta do Nordeste nesta segunda-feira? No meio do furacão, militares do Brasil tentam controlar a multidão faminta no Haiti. Na liderança do Brasileirão, Santos e Atlético Paranaense sonham abertamente com bicampeonato. Isso e muito mais agora no Jornal da Globo. O aumento de empregos formais, aqueles com carteira assinada, significa também mais dinheiro na conta do Fundo de Garantia. E nunca o FGTS teve tantos recursos. São bilhões de reais que, pela lei, têm que ser investidos em áreas fundamentais para todos os brasileiros. A construção de moradias é uma delas, mas os empresários não estão nada satisfeitos com a burocracia. O restaurante, inaugurado há menos de 2 meses, criou emprego para 125 pessoas, que agora trabalham com carteira assinada e todos os direitos trabalhistas garantidos. O aquecimento da economia abriu o apetite dos empresários. Novos projetos de investimento estão saindo do forno. O círculo virtuoso da economia gera vagas no mercado de trabalho e está aumentando a arrecadação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os cofres do FGTS nunca estiveram tão cheios como agora. A explicação é simples. Todo mês, o empregador deposita na conta do Fundo de Garantia o equivalente a 8% do salário de cada funcionário. De janeiro a agosto, a arrecadação líquida do Fundo de Garantia, que desconta os saques, foi de 3 bilhões e 400 milhões de reais, 35% a mais que no mesmo período do ano passado. É o melhor resultado de todos os tempos. Por lei, os recursos do FGTS têm que ser aplicados em obras de saneamento, habitação e transporte. O recurso do FGTS é um grande instrumento de geração de emprego e renda, voltando para o próprio trabalhador. Mas o Sindicato da Construção Civil reclama. Diz que o excesso de burocracia atrasa a liberação do dinheiro do FGTS, o que compromete o financiamento de novos imóveis e a geração de empregos. A expectativa que o setor tem é sempre que o governo tenha vontade e uma obstinação muito forte no sentido de aplicar os recursos. Infelizmente, obstáculos que nós encontramos para a aplicação desse recurso é que é o problema que o país está vivendo. Já o Secov, outro sindicato ligado à habitação, acha que o momento é positivo para o setor e disse que os recursos do FGTS vão incentivar a construção civil. E os pagamentos do FGTS, do seguro-desemprego, do programa Bolsa Família e dos aposentados no mês de outubro podem não sair caso a greve dos bancários, que amanhã entra no 14º dia, se estenda por mais uma semana. Essa é a preocupação dos diretores da Caixa e do Banco do Brasil, que, reunidos em Brasília, mandaram um duro recado para os grevistas dos bancos oficiais. Em Fortaleza, música para os clientes que só têm acesso aos caixas eletrônicos. Algumas agências continuam sem funcionar, desobedecendo a liminar da Justiça do Trabalho, que obriga que 40% dos funcionários mantenham os serviços essenciais. Para cada dia de descumprimento da ordem judicial, a multa é de R$50 mil. No Recife, os grevistas fizeram um arrastão nas agências que mantiveram o atendimento ao público nos caixas.
apitaço para convencer os funcionários a parar. Em São Paulo, os bancários decidiram em assembleia pela continuação do movimento. Não está aprovado a greve por termo indeterminado até que a FENABAN altere a proposta. Na tentativa de acabar com o impasse entre banqueiros e bancários, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo marcou para quarta-feira uma audiência de conciliação. Mas o governo decidiu jogar duro contra os grevistas. Diretores do Banco do Brasil e da Caixa Econômica anunciaram que vão cortar o ponto dos funcionários em greve caso a paralisação continue. Os bancos oficiais também não vão fazer novas propostas de reajuste e ameaçam ir à Justiça pedir a ilegalidade do movimento. A Caixa tem 55 mil funcionários e o Banco do Brasil 82 mil. A decisão do governo gerou protestos dos bancários, que sempre tiveram o PT como aliado nos movimentos grevistas. Para a modernidade das relações entre capital e trabalho no Brasil, uma greve parando na justiça é um retrocesso. Acho que nós estamos chegando numa maturidade da sociedade brasileira, com a expansão da democracia no país, que nós temos condição de resolver conflitos negocialmente. E acabou nesta segunda-feira a mais longa greve dos funcionários da Justiça de São Paulo. Foram 3 meses de paralisação. Foi sob protesto, mas a maioria decidiu voltar a trabalhar, ameaçados por processos administrativos que poderiam provocar a demissão. Os grevistas aceitaram a proposta do Tribunal de Justiça. O reajuste foi de 14%, mas com desconto de todos os 91 dias parados. Esta proposta está sendo enfiada goela abaixo dos servidores. O servidor não terá disposição suficiente para colocar os serviços em dia como ele gostaria. O presidente do Tribunal de Justiça estima que a situação nos fóruns e cartórios no estado de São Paulo esteja normalizada em no máximo 4 meses. 12 milhões de processos ficaram acumulados por causa da greve e 450 mil audiências foram adiadas. O presidente do tribunal é contra a realização de mutirões para agilizar o que ficou parado. E agora não adianta que os servidores trabalhem horas a mais, porque isto não vai resultar em benefício do cidadão. Eles estão repondo até hoje a greve de 2001. Como é que eu vou dar mais horas agora para eles reporem até 2006? Futebol. Começa amanhã a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas 14 que faltam, Atlético Paranaense e Santos brigam pelo privilégio de ser o primeiro bicampeão do século XXI. Jogos para quem tem coração forte. Washington, que já operou dele no ano passado, provou que tem. Marcou 2 vezes na vitória do Atlético Paranaense diante do Flamengo. E agora é o artilheiro da competição com 21 gols. Robinho também fez 2 na virada santista contra o Vitória. Chegou a 19. A artilharia é só uma das brigas entre as duas equipes. Essa disputa completa 1 mês nessa semana. Santos e Atlético Paranaense não se separam há 6 rodadas. Na ponta mais alta da tabela, com o mesmo número de pontos, eles fazem o confronto mais equilibrado do campeonato até agora. Os dois têm 61 pontos. O Santos tem a vantagem de ter uma vitória a mais e o melhor saldo de gols. Hoje nós temos a vantagem e estamos em primeiro. Então nós temos que pensar primeiro no nosso trabalho, naquilo que a gente precisa realizar contra os nossos adversários. Mas o time paranaense costuma perder menos. Foram só 7 derrotas contra 9 da concorrência. Em uma competição tão igual, essa pode ser a diferença. Dá uma secadinha de leve, né? Dá uma secadinha, para que dê uma tropeçadinha aí, para poder a gente buscar essa liderança isolada. Mas tá difícil, a briga tá boa. E o Vasco conheceu hoje um novo treinador. Novo? É um velho amigo da casa. Depois da goleada sofrida diante do Palmeiras em São Januário, o Vasco da Gama tomou uma atitude drástica. Geninho é o 31º técnico a perder o emprego no Campeonato Brasileiro. Mas a solução que veio é bastante caseira. Joel Santana assume o comando pela 4ª vez. Na última delas, foi campeão brasileiro, foi em 2000. E desta vez, Joel veio para tentar tirar o Vasco das últimas colocações. A seguir, inflação é baixa em São Paulo. E o mundo olha preocupado para o petróleo caro demais. No Nordeste, a semana começou com blackout. Você vai saber o que aconteceu.
Chegou o Estilo Connect, Desliga não, o primeiro carro nacional com tecnologia Bluetooth. Marcão, é o seguinte, vou levar uma galera, hein? Festança, amigo. Já é, liga pro Paulo aí. Paulo. Qual é, Paulo? E aí, seguinte, hoje em festa. É, isso aí. Você faz ligações usando apenas o comando de voz. Cara, aproveita e liga pra tua namorada, pô. Não, depois eu ligo. Fala sério, cara, liga aí. Peraí, tá bom. Cuti-cuti. Oi, Poponzinho. Poponzinho? Pô, qual é? Fiat Estilo, ou você tem ou você não tem. Sabe por que o Banco Rural investe em conhecimento e tecnologia? Para você ser atendido por quem conhece de verdade o seu negócio. Tem experiência para dar a melhor solução a cada caso. É preparado para atuar com agilidade e flexibilidade. E conhece tão bem o mercado que está sempre pronto para indicar as melhores oportunidades. O Banco Rural investe em conhecimento e tecnologia porque esse é o jeito de atender bem você. Tristeza, por favor, vá embora. Quantas lágrimas eu tenho derramado. Para não pintar arrependimento, acerte na lata. O Latex PVA Souvenir rende mais, cobre mais e é muito mais fácil de aplicar. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Souvenir, a tinta do Brasil. Orloff você, à noite pede este mix. Beba com moderação. Começar de novo. Pedro conseguiu encontrar Miguel e o clima entre os dois vai esquentar pra valer. Que isso, Pedro? Ficou maluco? Seu canalha cafajeste, fala o que você fez com minha mãe, eu te arrebento. Nesta terça, 7 da noite, Começar de novo. Técnicos da Companhia Hidrelétrica do São Francisco investigam a causa do blackout que deixou os estados do Nordeste sem energia elétrica nesta segunda-feira. O que se sabe até agora é que houve uma pane no sistema de uma das maiores hidrelétricas do Rio São Francisco. O defeito foi no equipamento da subestação de Xingó, na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe. A hidrelétrica fornece energia para todo o Nordeste. Segundo a CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, uma falha técnica provocou um curto-circuito. O sistema de proteção foi acionado e imediatamente as máquinas pararam de funcionar. Com isso, os 9 estados do Nordeste, do Maranhão à Bahia, ficaram sem energia. O fornecimento foi interrompido às 10h37 da manhã. A duração do blackout variou de estado para estado. No Recife, alguns bairros ficaram 50 minutos sem energia. A queda do sistema em Maceió não durou mais que 3 minutos. A cidade onde o problema se prolongou por mais tempo foi Bom Jesus da Lapa, no interior da Bahia. 55 minutos. Técnicos da CHESF estão investigando as causas do curto-circuito. De acordo com o diretor de operações da empresa, a recomposição do sistema começou 6 minutos depois que o problema foi identificado. A gente entende que nessa ocorrência, que foi de grande porte, o tempo foi adequado, mas a gente sempre vai procurar tirar aprendizado para cada vez demorar menos tempo. Em São Paulo, os preços estão em queda. A inflação registrada pela FIPE na terceira quadricemana de setembro caiu mais do que o esperado. Com isso, os economistas da Fundação reduziram a previsão de inflação para este mês. Na terceira prévia de setembro, o índice ficou em 0,32% abaixo do registrado na pesquisa anterior. As maiores altas ocorreram nos segmentos habitação e transporte. O grupo alimentação foi o único que registrou queda. Com a inflação em baixa, a previsão do índice para este mês, que era de 0,40%, caiu hoje para 0,35%. No cenário internacional, a preocupação é com a alta do petróleo, que pode ter impacto nos preços aqui no Brasil. O barril chegou hoje aos $50, batendo novo recorde. A culpa dessa vez é de um desconhecido movimento rebelde na Nigéria, que ameaçou atacar companhias petrolíferas. William Vac,
boa noite. Olha, só isso explica o pânico nas bolsas do mundo inteiro? Boa noite, Chico. É uma conta simples. O mundo consome por dia cerca de 81 milhões de barris e a capacidade ociosa dos que produzem petróleo é de apenas 1,5 milhão de barris a mais. Assim, qualquer ameaça de diminuição da produção faz, lógico, os preços subirem. As reservas americanas, além disso, estão nos níveis mais baixos dos últimos 25 anos, justamente antes do inverno no hemisfério norte. E continua imenso o apetite da economia chinesa, que aumenta o consumo de petróleo a taxas acima dos 10% ao ano. Os mercados mundiais dependem, sobretudo, de um grande produtor, é a Arábia Saudita. E de lá hoje vieram más notícias. Troca de tiros da polícia na capital Riad com terroristas da Al-Qaeda. Os analistas atribuem essas perdas ao que eles chamam de estresse geopolítico. Chico. Obrigado, William. E no Haiti, as tropas brasileiras que estão em Gonaíves, cidade arrasada pela tempestade tropical Dini, enfrentam um desafio diário, que é o de controlar uma população desesperada, que sofre com a fome e com a doença. Depois de passar a noite em claro, centenas de haitianos fazem fila para receber comida e água. Quase toda a população da cidade está desabrigada. Dezenas de brasileiros que fazem parte das tropas de paz estão ajudando no socorro às vítimas da tempestade. E tem que impedir a pilhagem dos comboios da ONU. O que nós temos em Gonaíves são apenas algumas manifestações de gente indevidamente armada, até já houve com barra de ferro, que agitam na hora de distribuição de alimentos e que, vez por outra, nós temos que atuar, seja dando tiro pro alto, jogando bomba de gás. A seguir, a nova rodada de pesquisas do Ibope mostra como está a corrida pelas prefeituras de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Para o seu carro funcionar bem, só abasteça nos postos Petrobras, com a marca de olho no combustível. Na década de 20, a Estância Hidromineral de Poços de Caldas vive sua época de ouro. É aqui, em 1924, que nasce o Unibanco, com o nome Casa Moreira Salles. Eis que estoura a Segunda Guerra Mundial. O Banco Moreira Salles abre filiais em São Paulo e no Rio e passa a apoiar a indústria emergente das grandes capitais. Nas décadas de 50 e 60, o Brasil vive o auge do otimismo. Uma estética inovadora transparece na música e na arquitetura. Em 67, o Banco Moreira Salles se associa a outros e forma a União de Bancos Brasileiros, que logo seria abreviada para Unibanco. Em 70, o Brasil ganha o tricampeonato, que logo seria abreviado para TRI. Logo depois, o Unibanco implanta o primeiro sistema de agências interligadas online do país. Os anos 80 voltam a valorizar a individualidade e o Unibanco inova, mais uma vez, como o primeiro banco brasileiro a oferecer produtos e serviços diferenciados para cada perfil de cliente. Nos anos 90, tudo vira 24 horas. Então, o Unibanco se transforma em 30 horas. Muita gente não acredita, inclusive o Paulo Roberto. Eu não acredito. Para convencer o Paulo Roberto, o Unibanco traz ninguém menos que Bill Gates. Why didn't my bank think of that? Na virada do século, o mundo fica plugado na internet. O Unibanco resolve se plugar na segurança e lança o Proteção 30 Horas. E quando tudo parece ficar virtual, o Unibanco continua acreditando que o atendimento humano é que faz a diferença. Aquela Lucielena do Unibanco mima você. Enquanto